Fala aí pessoal, beleza? Vamos falar agora sobre plantas sem sementes. Quem são essas plantas sem sementes? A gente tem 4 grupos de plantas, ok? A gente tem briófitas, pteridófitas, angiospermas e gimnospermas. Somente briófitas e pteridófitas são do grupo sem sementes, ok? Se você fizesse uma escala evolutiva, escala de mudanças de plantas, nessa guerra pelo sucesso, você colocaria as briófitas como as menos evoluídas, vamos dizer assim, as briófitas, gimnospermas e angiospermas. Qual é a diferença de uma para outra? Bom, muito é dito sobre as plantas terrestres terem origem nas algas verdes, as algas marinhas. Essas algas chegaram ao ambiente terrestre e conquistaram esse ambiente pouco a pouco. O primeiro estágio dessa conquista foram as briófitas. Briófita, quais são as características dessas plantas para elas habitarem aí no meio terrestre? Primeiro ponto, elas são plantas avasculares, ou seja, elas não têm vasocondução, elas não têm como levar nutrientes, gases e tudo mais de uma ponta para outra com eficiência. Elas fazem isso célula por célula. Então, a nutrição e as trocas gasosas e tudo mais é tudo muito lento. Não dá para você ter um grande organismo fazendo célula a célula. Não consegue, né? Então, a falta de vasos condutores faz as briófitas serem organismos muito pequenos, coisas muito miudinhas. Então, o que é a briófita? Já viu numa cachoeira ou num rio aqueles musgos, aquelas coisas, aquele tapetão verde bonito, que não cresce, mas faz aqueles tufos verdes, inclusive, em cima de algumas rochas? Aquilo são briófitas. Elas vivem próximos de rios e lagos, ok? Porque elas não podem se afastar muito. Novamente, elas fazem a nutrição, a hidratação, as trocas gasosas, célula por célula. Elas não têm como ficar armazenando nada, certo? Então, elas ficam perto de leitos de rios e lagos, porque dali elas podem absorver a água. Então, dona Lutz, bota na tela aí pra gente um esquema aí das partes da briófita, por favor. Então você tem aí o rizoide, que tem uma função básica de fixação e absorção. Você tem o cauloide, que tem uma função aí de sustentação. Você tem o filóide, que tem aí funções de absorção principalmente, E basicamente como se fosse a raiz, o caule e a folha, ok? Só que na briófita tudo um pouco meio 1001 utilidades, porque esse organismo, como eu já falei, é muito simples, Então tem que dar um jeito aí de sobreviver. Briófitas são avasculares, como já mencionamos, e vão depender da água para a reprodução. Elas têm o que a gente chama de alternância de gerações. O que é alternância de geração? É você ter reprodução sexuada e assexuada juntas. Ela vai fazer ambos os sistemas dentro do seu ciclo de vida. Meu Deus, como assim? Calma. Primeiramente, você tem ali a produção dos gametas, ok? E eles vão se encontrar com a ajuda da água. Certo? As briófitas vão liberar os gametas, mas eles só vão se encontrar graças à água. A água vai levar o anterozoide, que é o gameta masculino, para a oosfera, que é o gameta feminino. Vai levar eles, vai se encontrar aí aquele romance lindo de plantinhas, e aí vai gerar o zigoto, certo? Esse zigoto vai gerar a estrutura que vai produzir esporos, ok? Dentro dessa cápsula, onde vai ter os esporos, vai liberar os esporos e ali vai nascer mais plantinhas. Então é isso. O esporófito vai jogar ali os esporos, que vai dar origem às novas estruturas, que vão produzir os gametas, que vão se encontrar, produzir o zigoto, que vai gerar o esporófito, que vai liberar esporos, que vai produzir as estruturas, que vão gerar os gametas, e assim vai!
Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! As briófitas podem ser divididas em dois grupos aí, hepáticas e musgos. O pessoal falava de hepática porque dizia que parecia muito com fígado. Você olha e fala, ué, mas não parece não. Faz parte da vida, né? A gente olha uma coisa e fala, nossa, parece tal coisa, e você batiza. Quem encontrou, batiza, então faz parte, né? E aí o mais comum de serem encontrados são os musgos, né? Essas briófitas que, como eu falei, você encontra na beira de rios, principalmente, né? Forma aí uma camada de musgo em torno de pedras, né? Nas regiões da margem dos rios. Então é bem mais comum você encontrá-las. Novamente, esse tipo de planta tem alternância de geração, assexuada e sexuada juntas, ok? Esse é o nome de alternância de geração, porque alterna as formas de reprodução. Sexuada e assexuada acontecem juntas. E aí você fala, que mais? Só isso. Não tem muito segredo sobre as briófitas. São organismos muito simples, como eu falei, né? Eles não têm vaso condutor, não têm grandes complexidades, né? Fazem ali a fotossíntese deles, tá no cantinho, fazem a reprodução com alternância de gerações. A gente pode entrar nos conceitos mais técnicos, né? Falando a respeito de qual geração é mais longa, qual é dominante, né? Falar a respeito aí da absorção de luz e tudo, mas isso pode ficar para um outro vídeo mais técnico, ok? Por enquanto a gente está dando uma introduzida no assunto. Então vamos lá. As pteridófitas, vamos dizer que elas sejam um passo a mais na evolução das plantas. Enquanto que você tinha as briófitas que saíram do mar e conquistaram o ambiente terrestre com um certo sucesso, né? Mas não atingiam grandes alturas, não podiam se desenvolver melhor, vocês tiveram aí a aquisição de vasos condutores. Lembra, a guerra da sobrevivência é uma guerra. A guerra evolutiva não tem perdão. Quem tiver vantagem tem sucesso, ok? Então, as briófitas, qual era o grande sucesso delas? Elas conseguiram habitar o ambiente terrestre. Ok, boa vitória. O que mais? Aí surge uma categoria com vaso condutor. Essas plantas conseguem aumentar o seu tamanho. Essas plantas conseguem se desenvolver em um tamanho maior do que as outras. E pensa só, se o meu alimento está lá em cima, é a luz do sol, quanto mais eu cresço, mais eu faço sombra no meu coleguinha. E se meu coleguinha está recebendo sombra, ele está sendo prejudicado, né? Então, pense o seguinte, quanto melhores forem minhas armas, quanto melhores forem as minhas características, melhor eu vou me desenvolver. Por isso mesmo as pteridófitas começaram a ganhar o mundo, elas conquistaram uma independência um pouco maior das águas. As pteridófitas começaram a ter vasos condutores e isso foi um passo gigantesco na evolução. Então elas puderam aumentar mais o seu tamanho, né, ter estruturas mais desenvolvidas. Então, através dos vasos condutores elas conquistaram um passo evolutivo gigante. Pteridófitas também têm alternância de gerações, como as briófitas, ok? E também é da mesma forma de sexuada e assexuada, ok? Como se dá? Você vai ter o desenvolvimento das estruturas que vão gerar os gametas, que vão fazer o encontro, que vão gerar o zigoto, que vai produzir o bebezinho, né? Que vai ter ali a planta e essa planta vai produzir os esporos. Quem já viu aí a samambaia na casa de vovó, levanta a mão. Então, nas folhas da samambaia você tem uns pontinhos pretos que são chamados soros, certo? Eles vão produzir os esporos, ok? E aí quando essas bolinhas pretas, esses soros se abrirem, libera os esporos que quando caírem no chão vão produzir as estruturas que vão gerar os gametas, que vão fazer o encontro, que vai gerar o zigoto, que vai crescer na planta nova, que vai gerar os soros, que vai liberar os esporos, que vai fazer novas plantas. E assim vai. Então é basicamente isso. Novamente, ciclo de vida com alternância de gerações, fase sexuada e assexuada. Qual é a sexuada? Encontro de gametas. Qual é a assexuada? Produção de esporos, ok? É válido lembrar que o prótalo, a estrutura que vai produzir os gametas, é hermafrodita.
Hermafrodita, ela produz os dois gametas. E dentro do prótalo você tem a água que fará o encontro desses gametas. Então, como eu falei, conquistou uma certa independência da água, mas não uma independência tão legal, assim, tão total, né? Ainda precisa da água para fazer sua reprodução, ok? A água que está ali no prótalo. Então, o prótalo é hermafrodita, é a estrutura que vai produzir os gametas e promover este encontro. Gerou o encontro? Ok. Agora vai fazer o desenvolvimento da plantinha. Essa plantinha vai produzir os esporos, que vão ser liberados e desenvolver o prótalo, que vai fazer o encontro de gametas.